Olá, queridos, aqui é o professor Webert de História e hoje iremos falar sobre um conteúdo que vai se tornar muito importante na sua vida a partir de agora: Revolução Americana. Muitos historiadores colocam como independência dos Estados Unidos. Talvez no seu livro, na sua casa, você vai encontrar com essa temática, mas é a construção para a independência, tá? É praticamente a mesma temática, Revolução Americana, que vai realmente levar à independência dos Estados Unidos. Isso aí facilita um pouco o seu entendimento quando você for estudar em sua casa. Então, por que Revolução Americana, né? Uma revolução ela inicia praticamente por intenções de algo de mudança. A própria palavra revolução, ela contribui muito bem para você já entender o conteúdo. Muita gente tem dificuldade, né, em entender conteúdos, mas você já tem que começar indagando, perguntando o tema principal, Revolução Americana. Por que Revolução Americana? Para quê? E é isso que a gente vai entender nessa aula aqui, galera. Olha lá o nosso material. A Revolução Americana, ela inicia com um antecedente que podemos chamar de Guerra dos 7 Anos. Nosso material tem escrito aí a data de quando iniciou, 1754 a 1763, né? Tem um caráter envolvendo aí tanto a América, a Ásia, a África, por territórios, né? Essa Guerra dos 7 Anos envolve principalmente França e Inglaterra, os principais envolvidos nessa questão, nesse embate, que vai gerar grandes despesas. Olha o que eu estou falando. O porquê, então, da Revolução Americana? Opa, vamos começar a construir. A Revolução Americana ela tem seus antecedentes já na Guerra dos 7 Anos, porque vai gerar um gasto excedente a partir da Inglaterra. A Inglaterra vai investir demais para ganhar territórios, principalmente em volta de suas colônias. Continua o nosso material. Então, os colonos participaram porque cobiçavam territórios. Imposição do Pacto Colonial, ponto-chave para você entender na sua casa. Galerinha, esse pacto colonial era existente em todas as colônias, só que nas colônias inglesas, as 13 colônias unidas, esse pacto era um pouco mais, vamos dizer assim, brando, ele era um pouco mais frouxo, ele não era controlado totalmente, porque havia um autogoverno, havia aí umas diferenças bem grandiosas entre a parte norte, central e sul das 13 colônias, e isso vai influenciar diretamente nesse arroxo do pacto colonial. Já que a Inglaterra teria gastado demais, o que eles começaram a fazer? Começaram a cobrar maiores impostos, começaram a cobrar e exigir dessas colônias que pagassem por algo que muitas vezes já estavam acostumados a lucrar, né? Então esses colonos, esses burgueses, esses latifundiários ficaram muito descontentes. Lá no nosso material tem escrito o seguinte, ó. Após a Guerra de 7 Anos, a Inglaterra tenta impor um pacto colonial às suas colônias, né? Declaração aí em 1763, terras além dos Apalaches, né, são territórios importantes com intenções coloniais, né, e os americanos são filhos, não são bastardos. Essa era a ideia principal a partir desse momento. Só que é o que ocorreu, galera. Nenhum imposto sem representação. Queridos, olha a quantidade em nosso material de impostos que vai ser cobrada para as colônias, as 13 colônias inglesas. Primeiramente temos aí a lei do açúcar, né? Esse açúcar ele era algo que era muito vendido e comprado entre as regiões das Antilhas, e isso vai ser sobretaxado, controlado de uma maneira pesada pela coroa inglesa, né? Esses nomes em inglês que tem nosso material, Sugar Act, é o nome original realmente lá das leis que foram construídas, tá? Lei da moeda, também tributações elevadíssimas, né? Currency Act 1764. Eu vou frisar aí algumas, tá? Então não se preocupe não. Lei do selo, essa aí é importante. Queridos, observe bem, lei do selo, olha essa lei. Ela criou, né? Ela criou um padrão de selar todo o papel que rodava pela colônia. Naquele período não existia internet, não existia nenhum tipo de forma de contato a não ser as cartas, os documentos, os folhetins, algo desse tipo, né? Os jornais, tudo era selado pelo selo real e era pago. Então o dinheiro que foi gasto dentro desse período era grandioso, e isso era pago para quem? Para a coroa. Então a coroa estava
guardando esse dinheiro para cumprir com as despesas que teria gastos na Guerra dos 7 Anos. Continuando aí. Lei do aquartelamento, essa entra dentro do contexto das leis intoleráveis. Vão ter que aquartelar, vão ter que cuidar das pessoas que estavam aí vindas lá da Inglaterra para poder, vamos dizer assim, atacar possivelmente os colonos, ou seja, era o exército real que estavam ali e deveriam ser mantidos pelos colonos. Isso era um absurdo, pessoal. E aí nós temos o ponto aí, Congresso do Lei do Selo, que foi uma tentativa de organizar possibilidades de acabar com essas leis. Lá embaixo temos aí as taxações que persistiram, ou seja, a coroa não voltava atrás da imposição. Isso vai gerar maiores problemas. O outro material aí fala sobre a lei do chá. Essa sim, ela é mais causadora de problema, porque o chá, vocês sabem que tem um alto consumo na Inglaterra. Vamos dizer que é uma bebida bem comum na região. E o chá era transferido para a Inglaterra e os colonos tinham ganho sobre isso, né? Logicamente, fizeram aí meio que um boicote, né? Se vestiram aí de índios, entraram na embarcação, jogaram aí dentro da água, meio que uma forma de boicote, evitando aí e demonstrando que eles poderiam fazer alguma coisa. Por isso tem escrito aí nosso material Festa do Chá de Boston, né? Muito importante você entender isso, porque vai começar a haver embates, né? As leis intoleráveis, essas leis intoleráveis, ela vai gerar, em 1774, realmente uma imposição total da coroa. Observe o que tem escrito aí. Interdição do porto de Boston até o pagamento dos prejuízos. Funcionários ingleses acusados dos crimes seriam julgados em outra colônia ou na Inglaterra. O governador do Massachusetts teria poderes excepcionais. Tropas inglesas ficariam aquarteladas em Boston. Foi o que eu falei lá. Ficariam mantidas pelas colônias, que isso já se tornava um absurdo. E as leis intoleráveis é porque os ingleses não estavam tolerando mais essas possíveis ameaças eminentes desses colonos. Lembrando que tudo isso já ocorria movimentações por detrás, os colonos, grandes latifundiários, que eram os fazendeiros do período, burgueses, todos eles estavam envolvidos já para possivelmente organizar uma investida para uma possível independência. E aí inicia o contexto realmente de uma revolução, né? Destituir o poder da coroa sobre suas colônias. E aí nós temos o primeiro congresso continental da Filadélfia, reunindo essas pessoas que eu falei logo agora, agricultores, latifundiários, burgueses, né? Pessoas que tinham interesse da retirada da coroa. Lembrando que não são todos os colonos que estavam interessados nessa retirada, isso foi aí gradual. Outros foram envolvidos nessa revolução porque estavam no meio, mas que queriam participar com certeza não queriam esse massacre. Lembrando também que escravos, eles também não participavam diretamente da política dessas regiões. Escravos nesse período era mão de obra realmente para trabalho, serviu lá dentro do campo, escravizados. Isso aí ocorreu também no Brasil. E aí nós temos em 1774 já boicotes contra a Inglaterra. No segundo congresso tem nosso material. Nós temos aí o segundo congresso continental da Filadélfia, em 1775. Já houve um rompimento aí com a metrópole. Então isso praticamente já é uma declaração de guerra, já que nenhum acordo seria feito. A declaração de independência vem em 1776, né? E temos aí base do seu texto de independência lá no Iluminismo. Então o Iluminismo vai servir de base realmente para o pensamento da independência dos Estados Unidos. Lembrando que, para muitos iluministas, seria como um laboratório do iluminismo. As ideias de liberdade perante a lei, as ideias que foram construídas pelos filósofos iluministas agora estariam sendo aplicadas no real, como teorias de John Locke, como teorias de Rousseau. O contrato social, que foram citados aí pelos iluministas, também foi colocado em vigor dentro do contexto desse período de independência. Dá uma olhada lá, ó. O governo existe para garantir os direitos naturais e o poder emana do povo. Isso é uma ideia de quem, pessoal? Esse poder emana do povo é de Rousseau. Direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, e direito à rebelião. Rousseau ele foi até perseguido, né, anteriormente lá na França por conta desses ideais. Então ele queria aplicar isso e acabou ocorrendo dentro das colônias e também na França posteriormente. Aqui temos uma imagem muito interessante, né? Ela fala aí da Batalha de Bunker Hill,
uma imagem muito bonita, retrata aí a Guerra de Independência, o início de tudo isso, 19 de abril de 1775, Batalha de Lexington, né, Concord, deram início à Guerra da Independência. Nós temos aí o fim da guerra, queridos, depois de muitos movimentos, conflitos com colonos, terras envolvidas, massacres regionais, colonos sendo envolvidos sem saber pegar a arma, treinados por franceses, porque, presta bem atenção, os franceses investiram em massa dentro desse contexto de guerra, dentro desse contexto de possível independência dos Estados Unidos. Então nós temos o final aí todo esse processo de guerra e independência, mas também bem interessante. E o Tratado de Paris serviu como base em 1783 para que a Inglaterra concordasse, só que isso também é gradual, vai haver aí questões políticas envolvidas, mas esse tratado aí põe aí um ponto para que os Estados Unidos da América seja criado uma carta aí realmente constitucional, seja organizada. A Constituição, o texto de Constituição, observe nosso material, aprovado em 17 de nove de 1787, pela Convenção Constitucional de Filadélfia, colocada, aplicada em 1789. Aí. Essa aí é uma carta importante porque... Por que eu quero falar sobre isso? Justamente porque vai servir de base para outros acontecimentos. Até aí, observe bem no último slide aí da nossa aula. Uma revolução singular. Por que eu coloquei isso, uma revolução singular? Porque ela vai servir de base para outros movimentos dentro das Américas, na América Central, na América Latina, claro que em outros contextos, mas isso vai influenciar, a independência deu certo, ou seja, vai ter uma influência para pressionar outras independências contra as coroas europeias. Tá bom, galerinha? Vamos lá para o nosso material do Exercitando, Nosso Exercitando, galera, é sempre para a gente dar uma olhada como vem sendo cobrado, como você pode estar estudando em casa, como você pode estar verificando os nossos materiais. Então, é mais para você tentar entender os contextos das questões. Porque se você é um aluno, estudante, você tem que entender como é cobrado as questões. Dá uma olhadinha nessa daí. Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América com a nação livre. Na formação desse novo Estado, pode se destacar... Então a pergunta, qual é o tipo de pergunta? Na formação desse novo Estado, pode se destacar... O que a gente pode destacar na formação desse novo Estado? Você tem que sempre construir uns porquês em cima disso aí. Você tem que entender o que está sendo perguntado para você passar para as alternativas. Então, o que está envolvido aí dentro da construção desse novo Estado? Vamos lá para as alternativas. A. Um poder central forte e nenhuma autonomia política e administrativa aos Estados-membros. B. Adoção do sistema parlamentarista. C. A participação política de indígenas e negros. D. Um poder central muito fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa. E E. A formação de um Estado com base em ideias oriundas do Iluminismo. Queridos, observe bem que eu comentei bem no finalzinho de nossa aula sobre o Iluminismo. A influência era grandiosa, você poderia ir descartando alguns contextos absurdos, como a C, A participação política de indígenas e negros é impossível naquele período, senão ocorria. Mas dê uma olhadinha na nossa alternativa justamente nossa resposta. A formação de Estado com base em ideias oriundas do Iluminismo. E como é bem tranquilo, se você está sabendo do contexto, você pode muito bem responder. Eu citei em nossa aula, você poderia ter pego essa aula e já conseguido responder uma questão da sua prova, do seu vestibular, do seu Enem. Queridos, muito obrigado pela atenção. Esteja acessando a plataforma Eduque. Beijão, tchau, tchau.